Meus irmãos, o texto para a nossa meditação nesta manhã está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Para essa leitura, peço aos irmãos que me sigam nos versos de 1 a 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Um pouquinho da tua palavra, Pai, e um pouco de entendimento dela, fará diferença nas nossas vidas. Um pouquinho dela, ó Pai, um pouquinho dessa compreensão, fará com que nós mudemos de pensamento e de atitudes, e fará com que tenhamos uma vida mais agradável a Ti. Por isso, ó Deus, se propício a nós, pecadores, nesta manhã, e ajuda-nos a entendê-la, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A palavra mais usada nos últimos momentos é de crise. A crise é uma das expressões mais buscadas e mais uma tentativa grande de procurar entendê-la em vários lugares. A crise se faz notória nos dias atuais. Falamos de tantas crises, talvez a que mais preocupa o brasileiro é a crise econômica, que junto com a crise política tem gerado tantos problemas em nosso país, tanta instabilidade. Temos enfrentado tantas coisas ruins. Eu tenho por certo que os pais de família que aqui estão, as mães, sabem que hoje, com R$100 no supermercado, você não faz quase nada. O custo de vida tem aumentado cada vez mais. Nós temos o mesmo salário, mas as coisas têm aumentado e aumentado muito. É triste quando, por vezes, numa conversa em alguns lugares, ouvimos: estou desempregado e eu não sei agora o que vai ser. É triste porque isso tem aumentado cada vez mais. Falam de 11 milhões. Pessoas que têm passado por isso têm se tornado cada vez mais notório no nosso contexto. Crise. Fora isso, meus irmãos, nós olhamos para o mundo e vemos isso também. Um país resolve sair de um bloco e todo mundo entra em pânico. A crise é uma coisa que, por vezes, atinge o crente. Um resultado de exame gera crise, muitas vezes. Cursos, problemas no emprego, entre familiares, casamento. Tudo isso geram crises. E crises parece que são constantes na vida de todos nós. Realmente é, porque Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não nos prometeu um paraíso aqui nesse mundo. Ele nos prometeu lutas e que nós poderíamos superar as lutas e vencê-las. E eu gosto muito de Davi, porque Davi para mim é uma referência em termos de luta, ou de alguém que luta. E eu gostaria de falar sobre ele um pouco hoje, e gostaria de falar sobre esse momento da história de Davi. O nome Davi significa amado. O nome Davi significa amado. Mas nesse texto, eu não sei se vocês perceberam, ele está sendo odiado. Querem apedrejá-lo. Um exército que lutou com ele tantas batalhas, nesse momento já está tão cheio dele e está tão revoltado com ele que quer apedrejá-lo. Ele está em crise. Os seus companheiros de batalha querem matá-lo. Ele está em crise, porque suas esposas e seus filhos foram levados.
juntamente com os filhos de todos os seus soldados. Não é fácil. Não é fácil, por exemplo, chegar depois de uma caminhada longa, de uma jornada exaustiva, e ver a cidade toda pegando fogo, destruída e queimada. Crise. Meus irmãos, não é por menos que eles choram amargamente. Vocês perceberam que o texto diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar? Não terem mais forças para chorar. Momento terrível da vida de Davi. Davi, para mim, simboliza um lutador. Ele é conhecido como um dos melhores reis. Aliás, ele se torna uma referência em termos de rei. Porque se vocês observarem os textos, daqui por diante, quando fala de um bom rei, sempre coloca a figura de Davi como ênfase. Davi é colocado como alguém que merece respeito e ele se torna um exemplo. Se você tem um rei, e ele é da descendência de Davi, se ele foi um bom rei, significa que ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Mas se ele foi um péssimo rei, ele não andou segundo o seu pai Davi. É uma referência, porque Davi foi um homem que andou segundo a vontade de Deus, em boa parte dos seus caminhos. Não todos, mas em boa parte dos seus caminhos, ele foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Nós já observamos que Davi, quando aparece no texto bíblico, ele aparece lutando. Ele luta contra o leão, ele luta contra um urso, que queriam destruir suas ovelhas. Não é à toa que ele conhece muito bem a arte de pastorear. Desde moço, ele é pastor e foi pastor. Estudamos nessa quarta-feira passada o Salmo 23 e mostramos isso para os irmãos. Agora, nós olhamos para Davi lutando mais uma vez, mas antes nós lembramos de uma luta terrível deste jovem com um gigante, muito maior que ele, que poderia pegar uma bola de basquete e não fazer enterrada como os gigantes da NBA. Poderia pegar uma bola de basquete e colocar como se fosse colocar num cesto, de uma maneira muito tranquila. E é engraçado que naquele momento todos estão com medo, inclusive o forte e belo rei Saul. E aliás, esse é o sentido desse texto. Ele faz uma comparação entre Davi e Saul. Um rei que é segundo o coração dos homens e um rei que é segundo o coração de Deus. Naquele momento da guerra do exército de Deus contra os filisteus, o próprio Saul está com medo de enfrentar o gigante. E quando ele vai levar a comida aos seus irmãos, a mando de seu pai, ele olha para aquele gigante falando um monte de coisas a respeito de Deus, e ele fica irritado com aquilo, ele fica chateado com aquilo. E é isso que nos dá, meus irmãos, a compreensão de um homem segundo o coração de Deus. Ele não está chateado porque estão mexendo com o país dele meramente. Ele está chateado porque estão falando do Deus dele. E ele resolve lutar contra aquele gigante. E ele vence o gigante. Davi enfrentou grandes batalhas, grandes lutas. Nós podemos ver Davi como um homem que é um poeta. Podemos ver Davi como um homem que é um grande rei. À medida que Davi vai consolidando o seu reinado, a estrutura do reino vai se fortalecendo de tal maneira com as cidades, com os muros, com as fronteiras, que em pouco tempo Davi se torna uma referência como rei, deixando o seu reino estabelecido da parte sul, perto do Egito, até a parte norte, na Síria. Mas, meus irmãos, eu gosto de vê-lo como um lutador. E aqui de novo a gente observa isso. Ele está numa campanha, numa batalha, numa luta, e depois ele volta, caminho de 3 dias. E ele se depara com uma das principais lutas. E que luta é essa de Davi? Ele vê toda a sua família numa situação degradante. Foram levados cativos pelos amalequitas. Um povo um tanto quanto que nômade. E, aliás, um povo que deveria já ter sido destruído por Saul, mas não foi. E esse povo ainda estava dando trabalho e afetando o povo de Deus. Os amalequitas vêm e destroem toda a cidade, Ziclag, a cidade onde estava toda a família de Davi e de seus homens, toda ela é destruída. Meus irmãos, ali houve grande tristeza
Versos 3 e 4, Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. Queimada. É terrível isso. Eu imagino a tristeza que deve ter gerado na vida desses homens. Afinal de contas, eles estão vindo de uma jornada, de uma batalha já cansados, atingidos por essa batalha, e agora eles estão cansados porque caminharam muito. E é muito interessante isso. Quem trabalha aqui sabe o que é isso. O quanto é agradável chegar em casa, encontrar sua esposa, encontrar as suas filhas ou os filhos, poder abraçá-los e poder descansar um pouquinho com eles. Ainda mais quando era de uma batalha. Afinal de contas, quando você vai para uma batalha, você não sabe se volta. Não é tão simples como ir para o trabalho. Se bem que hoje, na violência do nosso São Paulo, da nossa São Paulo, a gente sabe que pode ser que aconteça isso conosco também. Mas ele queria chegar em casa, encontrar os seus filhos, encontrar a esposa. Meus irmãos, o resultado do momento em que chegam é terrível. Verso 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu queria pregar sobre desistir jamais. Esse é o tema de hoje. Desistir jamais. Você já pensou em desistir? Já pensou? Você já se sentiu tão desanimado, mas tão desanimado, você fala, não aguento mais, eu vou desistir. Talvez desse casamento, talvez do trabalho, das dificuldades que você tem encontrado lá e tem te deixado tão para baixo. Talvez até da igreja, com algumas decepções que você já teve aqui. Você já tem pensado ou já pensou em desistir? Eu não vou fazer mais isso. Eu não aguento mais. Estou desanimado. Meus irmãos, a carreira cristã é uma carreira de lutas. E por isso que eu creio que uma das principais características de um crente que determinam que ele está salvo é ser um lutador. É ser um guerreiro. Afinal de contas, a roupa de um crente, Paulo bem disse qual é. É uma armadura. E ninguém veste uma armadura para ir para um baile de gala e nem para ir para a praia. Se alguém veste uma armadura é porque vai para a guerra. Então, se um crente quer viver o reino de Deus e se quer honrar o nome de Deus, tem que lutar. Tem que ter garra e tem que ser um lutador. E não pode desistir da batalha. E é isso que eu encontro nesse texto. Um homem lutador. Um homem guerreiro. Meus irmãos, é sobre isso que eu gostaria que nós falássemos nesse momento. Desistir jamais. Parece nome de filme de Kung Fu, né? Mas é bem a nossa cara. Desistir jamais. Porque por vezes nós somos tentados a desistir. E a gente tem que parar com essa ideia. Tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Continue firme lutando, porque a causa é nobre. No caso de Davi, eram os familiares, era o reino. No nosso caso, é o reino, são os nossos familiares, é a igreja. Por isso, não podemos desistir jamais. Davi não desistiu, ele se reanimou no Senhor. E é isso que nós lemos no verso 6. Olha o que diz o verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi, vamos ler juntos? Se reanimou no Senhor, seu Deus. E isso é importante. Se reanimou no Senhor, seu Deus. É importante que fique registrado isso aqui nos nossos corações nessa manhã. Sabe por quê? Davi não tinha mais um exército em quem confiar. Davi não tinha tesouros, porque tudo foi saqueado. Ele não tinha uma conta bancária com 20 mil reais aguardando ele. Ele não tinha segurança econômica. Os seus amigos, os seus companheiros de luta queriam matá-lo. Então ele não podia olhar para os amigos e abraçá-los, porque talvez os amigos, ao abraçar, tacassem pedra nele. A situação não era de encontrar ânimo nas pessoas.
E esse é um dos grandes problemas dos crentes, quando eles começam a encontrar ânimo em outras coisas que não em Deus. Quando os crentes começam a olhar para outras coisas que não Deus, ele vai se decepcionar constantemente. Mas quando ele olha para Deus, há uma revitalização. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Se reanimou em Deus. Meus irmãos, não é à toa que nós encontramos salmos que diz, a força do Senhor é a minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Meus irmãos, não é à toa que nós encontramos salmos que dizem que o Senhor é a fortaleza de todos nós. E a maior parte deles escrita pelo próprio Davi. Porque ele olhava não para as circunstâncias, não para os contextos e não para as pessoas, ele olhava para Deus. E por isso esse homem encontrou força. Como que nós, meus irmãos, devemos enfrentar as crises e não desistir jamais? Se reanimando no Senhor, encontrando forças no Senhor. Se reanimou no Senhor. Então, como nós agimos diante da crise? Eu creio que aqui temos algumas respostas para não desistir. É necessário que nós encontremos algumas dessas respostas. E eu gostaria de trazer algumas delas nesta manhã. Para isso você vai precisar ficar com o olho no texto, porque nós vamos acompanhar daqui por diante no próprio capítulo, tá bom? E diz assim, depois de se reanimar no Senhor, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Como que nós não desistimos diante das crises? Nós devemos buscar respostas em Deus. Em outras palavras, orar mais. Orar muito mais. Veja bem, meus irmãos, eu não sou contrário a manifestações. Eu acho estranho num domingo fazer manifestação. Eu acho estranho. Eu não sou contrário, mas eu acho estranho no domingo fazer manifestação. Mas o que eu creio é que um crente, quando vê a crise, minimamente ele está sendo instigado por Deus para orar mais. E se você acorda 4 horas da manhã para trabalhar, eu vou pedir isso para você, não tenho medo de pedir. Levante 3:30. E dedique meia hora do seu dia para fazer o que Davi fez quando ele se reanimou no Senhor. Ele buscou ao Senhor. Ele foi atrás do Senhor. Ele foi pedir orientação e respostas do Senhor. Sabe como nós fazemos isso hoje? Em oração. Buscar a Deus. Orar mais. Quando as dificuldades aparecem, sabe o que Deus está dizendo para você? Você está orando pouco. Você precisa orar mais. Não é aquela oração de agradeço, Senhor, pelo alimento, amém. Não, é uma oração de comunhão, de entrega, de buscar realmente a Deus, que é o que o crente deve fazer. Meus irmãos, sabe o que temos aqui? O que o autor desse texto está fazendo? Um contraste entre Davi e Saul. Saul enfrentou uma crise também. Mas sabe o que ele fez quando ele enfrentou uma crise? Ele buscou respostas numa pitonisa. Ele buscou respostas numa necromante. A diferença entre Davi e Saul é gritante. Enquanto Saul busca respostas neste mundo, Davi busca respostas em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender que devemos buscar respostas em Deus. Sabe o que eu faria aqui, nesse momento? E eu já falei isso para vocês. Quem é pai, sabe o que é isso. Meus filhos foram levados. Eu vou orar aqui nada, eu vou atrás deles, eu vou buscá-los, eu vou procurar, eu vou fazer, eu vou dar as respostas, eu vou solucionar esse problema, eu é que vou atrás, é eu que vou fazer alguma coisa. Sou eu que vou fazer alguma coisa. Ah, não é isso que Davi faz. No meio de uma pressão, no meio de pessoas querendo apedrejá-lo, no meio de angústias porque os seus filhos foram levados cativos, esse homem, numa calma e numa tranquilidade, ele vai buscar Deus.
Ele vai buscar o sacerdote, que naquela época era como se estivesse buscando a orientação de Deus, a resposta de Deus. E ele busca a resposta em Deus. Eu acho essa uma das principais fórmulas para nós superarmos a crise. Se você está passando por algum problema e alguma dificuldade, significa que Deus está dizendo, me busque mais, me procure mais. Quanto tempo você tem gastado comigo em oração? Então eu digo, antes das manifestações, vamos entregar o nosso país diante da presença de Deus, porque não adianta fazer manifestação se eu não oro. Não adianta querer fazer protestos, levantar bandeiras, sendo que eu não oro. Então não adianta você reclamar do seu marido se você não ora. E não adianta você reclamar da sua esposa se você não ora. Não adianta você reclamar do país se você não ora. Não adianta você reclamar de tudo que geralmente você reclama, sendo que você primeiro não entrega diante de Deus em oração. Eu reclamo do meu chefe, eu reclamo do meu trabalho, eu reclamo da minha vida, eu reclamo de tanta coisa. É? Então por que você não ora? E coloca isso diante da presença de Deus. Mas para isso você tem que gastar tempo com Ele, abrir mão de todas as coisas e dedicar tempo a Ele. E foi isso que Davi fez. Ele poderia agir por ele mesmo, mas ele foi buscar a presença de Deus, a ação de Deus. Essa é uma das formas importantes para não desistir. É buscar forças em Deus e sabedoria dEle, para que possamos agir da melhor maneira possível. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, porque não adianta tão somente orar, é necessário também agir. Então nós devemos buscar respostas em Deus, mas não devemos tão somente lamentar e devemos agir. O que diz o texto mais adiante, verso de número 9. Partiu, pois, Davi. Vamos ler juntos, meus irmãos? Aí vocês acompanham comigo e a gente aguenta aí as lutas juntos. Vamos lá. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Só até aqui, por enquanto. Ele e 600 homens contra um exército gigantesco, como nós veremos mais adiante. O que eu vejo de interessante nisso é que quando ele consulta ao Senhor e ele diz, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Logo depois ele partiu. Ele partiu. Ele não somente lamenta, mas ele também age. Uma das formas de nós vencermos as crises não é somente lamentar, é também agir. E isso que Davi faz, ele agiu. Eu quero ressaltar aqui um quadro de um homem chamado Antônio Parreiras. É um quadro de 1888. O título desse quadro é Ventania. Ventania. Está na Pinacoteca de São Paulo. Quando você for lá, e essa é uma coisa muito interessante, meus irmãos, crente também gosta de arte e encontra lições na arte também. E nesse quadro de Antônio Parreira, de 1888, vocês vão observar algo muito interessante. Na parte de cima tem nuvens densas, escuras, que demonstram uma cena terrível de tempestade. Na parte esquerda do quadro há uma árvore grande, mas com as folhas empurradas pelo vento. Então, ela tem aquele aspecto de que está sendo empurrada fortemente por um vento terrível, forte. E um cenário de destruição ao lado. E na parte de baixo há uma senhora. E ela está com as mãos sobre o rosto e como se estivesse chorando e apavorada. E segundo a leitura do quadro de Antônio Parreira, ele está tentando mostrar algo interessante, porque no meio do quadro há uma luz. E ela está olhando mais e preocupada mais com a tempestade e está deixando de olhar para a luz. Se ela agisse, se levantasse e saísse em direção à luz, ela não ficaria naquele quadro e naquela situação, deixando a tempestade se aproximar e talvez até destruí-la.
É isso que devemos fazer, porque tem uma luz. Nós temos uma luz. E por isso devemos agir segundo essa luz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para a luz que é o próprio Senhor Jesus Cristo e coloque nele todas as suas esperanças e não desista. Lute, continue, lute, vença as dificuldades, vença as barreiras. Olhe para essa luz e confie nela, porque não é meramente um dado humano, mas é a própria vontade de Deus. É isso, meus irmãos, que diz o texto, verso 8. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aqui está a nossa perspectiva. A luz de Deus. Ela chegou a Davi, mas ela chega a nós também na promessa do Evangelho, na certeza de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Senhor Jesus Cristo. Então confiemos nisso e nos apeguemos com mais força a respeito disso. Meus irmãos, uma outra coisa que é importante para enfrentar as barreiras, além de buscar respostas em Deus, além de não somente lamentar, mas agir, é também não se desanimar. Sabe por quê? Porque se está ruim, pode piorar. Bem animador, né? Se está ruim, se pensa que está ruim, pode piorar. E é assim que tem que ser com quem anda com Deus. Não tem que esperar melhoras, tem que esperar mais batalhas ainda. Mas não pode desanimar. Deus por vezes nos prepara isso. Olha o que diz o texto. Partiu Davi, verso 9, com ele os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Ele saiu com quantos mesmo? E agora temos? Eles vão enfrentar um grande exército. Homens que estão cansados de uma jornada e de uma batalha. E que agora continua uma caminhada. E ao invés de 600, temos 400. Por que Davi não se desanimou e ele continua a caminhada? Porque nós temos histórias na Bíblia como a de Gideão, onde o exército gigantesco vai diminuindo e fica com 300. Aqui ele ainda tem 400 e ele continua. Ele não se desanimou, não desanimou-se. Meus irmãos, nós não temos outra coisa a fazer a não nos desanimar diante das crises. E devemos não desistir, devemos continuar a marcha, porque a luz está brilhando e ela está dizendo, continue, continue. Foi a promessa de Deus, foi isso que ele disse no verso 8, perseguirei ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato alcançará e tudo libertarás. Não desanimar. Meus irmãos, uma outra coisa que nós devemos aprender. Além da ideia de que devemos buscar a resposta em Deus, além da ideia de que devemos não somente lamentar, mas agir, e além da ideia de que devemos não desanimar, temos também, meus irmãos, a ideia de que Deus proverá sempre. Deus proverá. Grandes servos de Deus tiveram de entender isso. Vamos entender um pouco também nesse contexto. Eles estão atrás de um exército nômade. Eles não têm lugar fixo onde eles se encontram. Não tem uma placa que possa dizer Amalequitas por ali. Não tem, aliás, eu não sei se vocês sabem, ele não tem GPS. Ele não tem GPS. E esses homens já estão distantes há mais de 3 dias. Eles estão bem distantes. E com eles vão as filhas, os filhos e as mulheres. Sabe o que eles faziam? Eles vendiam como escravos. Então, a cada dia que passa, o perigo vai ficando pior. Porque pode ser que os filhos estejam sendo vendidos para outros povos e ficando cada vez mais distantes.
Por isso que Davi no início desanima totalmente, porque ele fala, não, já estão todos vendidos, foram todos vendidos, eu não vou ter o que fazer. Aí ele fala, não, tenho o que fazer sim, eu vou buscar a resposta em Deus. Buscou a resposta em Deus, e é daí que ele sai, e é daí que ele vai para o deserto procurar esse povo. Só que agora com 400 homens, somente 400 homens. Meus irmãos, numa situação como essa, não tem outra coisa a fazer a não ser confiar em Deus e entender que a luz que foi projetada brilhará. E ela vem, a luz vem. Olha só, verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Estão reparando no que aconteceu? Essa é a resposta de Deus. 13. Aliás, 12. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Quando a gente está ansioso, a gente não fica preocupado com detalhes. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou assim. Quando eu fico ansioso, eu esqueço o nome. Quando eu fico ansioso, eu não consigo lembrar números. Quando eu fico ansioso, eu quero só ver a solução do problema. Eu não consigo muitas vezes olhar para os detalhes. Sabe o que eu faria nesse momento aqui, se eu estivesse de cavalo? Provavelmente eu passaria por cima desse homem no meio do deserto. E nem talvez perceberia. Mas o que acontece é que eles param, vão cuidar desse homem, vão tratar dele, vão cuidar dele, vão dar comida para ele. E aí vem o texto mais adiante. 13. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Essa pergunta, provavelmente porque ele tinha aparência de escravo. Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Olha o que faz os amalequitas. Se alguém está doente, joga fora. Meus irmãos, essa é a realidade do mundo de hoje. Se alguém começa a dar problema, joga fora. Se alguém começa a ter um probleminha, é muito chato, joga fora. É assim que os amalequitas fizeram com esse homem. O povo de Israel não. O povo ele pega e começa a cuidar deles. E começa a ajudá-los. E à medida que começa a ajudá-los, e depois pergunta de onde ele é, ele diz, eu sou um servo de uma amalequita. Opa, nós estamos procurando a amalequita. Deus providenciou um GPS. Um doente. Esse é o GPS de Deus, que manda na hora para salvar Davi e seus homens. Eles não sabem onde procurar. Então quem Deus manda? Um doente. Sabe o que eu acho interessante? Porque Deus poderia mandar uma cavalaria. O exército de Saul poderia ficar amigo do exército de Davi e vir ajudá-lo. Não. Deus manda um doente. E é com um doente que eles vão ter a solução. Disse-lhe Davi, verso 15, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei. Eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão. Guiarei. E te guiarei até o seu bando, a esse bando. Meus irmãos, um doente. Um doente. Esse é o resultado. O resultado é livramento. Se vocês olharem o texto posteriormente, vão perceber que Davi, ele enfrenta o exército com 400 homens. Eles começam a batalha à tarde, quando chegam e encontram o exército. Eles estavam espalhados, uma multidão espalhada. E eles chegam e encontram o exército e começam a batalha à tarde. Essa batalha dura à tarde, dura à noite, dura à madrugada, dura à manhã, dura à tarde do outro dia. E eles derrotam os amalequitas. E ainda colocam 400 homens para correr. 400 homens para correr. Como que eles fizeram isso? Como eles superaram isso? A promessa de Deus. A fala de Deus disse tudo isso. Meus irmãos, eu queria trazer algumas lições desse estudo para nós hoje. A primeira coisa, eu queria colocar isso num campo espiritual. Davi é um tipo de Cristo. É uma referência antiga de exemplo para nós. Mas antes de tudo, ele é um tipo de Cristo. E como um tipo de Cristo, nós observamos algumas coisas nele
que nos aponta para Cristo. Por exemplo, Jesus se importa com os seus. Naquela época, naquele momento, os homens eram tão frios, eram filhos de Belial, não se importavam com suas esposas e não se importavam com seus filhos. Geralmente partiam para uma outra. Perdemos estas? Perdemos estes? Vamos para uma outra. Não, não é isso que Davi faz. Davi e seus homens choram pelas suas esposas e pelos seus filhos. Foi isso que Deus fez para conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele se importou e Ele veio ao mundo para nos salvar. Se importou e veio ao mundo para nos salvar. Meus irmãos, uma outra lição que eu vejo desse texto de Davi como um tipo de Cristo é que ele se sacrifica. E é muito interessante porque esse exército já tinha caminhado tanto, já tinha andado tanto, e agora ele se vê diante de uma dificuldade. Sua família, tudo destruído. Vamos continuar. Eles se sacrificam. Vão caminhar mais, vão lutar mais, para que possam salvar os seus. É isso que Cristo faz para conosco. Ele se sacrificou. Ele sofreu. O sofrimento de Cristo foi tão intenso, tão desesperador, a ponto de ter sangue saindo dos seus poros. Sofreu tanto por nós. Padeceu tanto por nós. Davi é um tipo de Cristo, mas com certeza é Cristo que nos dá o maior exemplo de sofrimento pelos seus, por aqueles a quem Ele ama. Mas o detalhe desse texto é que no final, a expressão que é usada é que Davi os salvou. Davi salvou a todos. Olha o que diz o verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. É o que Cristo fez conosco na cruz. É o que vamos aprender na escola dominical. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos salvou. Essas são lições espirituais. Agora gostaria de trazer lições de vida para nós com esse texto. Algumas lições de vida para nós com esse texto. Algumas delas importantes. Como reagimos diante das crises? Vamos chorar? E só lamentar e chorar? Eu creio que precisamos agir como Davi, meus irmãos. Olhar para Deus e procurar entender que Deus é a nossa esperança. Não adianta meramente chorar. Não adianta meramente praguejar, reclamar, criticar. É necessário olhar para Deus. O que nós vamos fazer nos momentos de crise? Procurar os culpados? Geralmente é isso que acontece, né? O culpado é ele. O culpado é ela. O culpado é o meu marido. O culpado é meu filho. O culpado é minha filha. O culpado é minha mãe. Geralmente é isso que nós fazemos nos momentos de crise. Procuramos encontrar culpados. Foi o que fizeram os soldados. Queriam apedrejar Davi. O culpado é ele. Se não tivesse essa história de ir para a guerra para lá, guerra para cá, guerra para lá, nós já estaríamos livres disso. Se a gente não tivesse que se importar com o povo de Israel, a gente estaria livre disso. Não adianta, meus irmãos, nos momentos de crise, ficar procurando culpados. É necessário agir em busca da solução. Uma outra coisa, o que nós fazemos nos momentos de crise? Eu creio que Davi dá a maior lição para nós hoje aqui. Deus está pedindo para você orar mais. E devemos orar mais. A crise que estamos vivendo em todos os campos é sinal de que o povo de Deus deve dobrar mais os joelhos. Talvez serem conhecidos como Tiago, que tinha joelhos de camelo, porque eram joelhos mais dobrados em oração do que na academia, procurando deixar as coxas mais torneadas. Nós precisamos orar mais. Acorde mais cedo e ore mais. Levante mais cedo e ore mais. Entregue a sua vida em maior campanha de oração. Não queira agir tão somente e ficar agindo e querendo criar alternativas e ações. Pense como Davi. Busque primeiro a direção de Deus, a orientação de Deus.
Deus tem respostas, meus irmãos, e busquemos as respostas nele. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nos momentos de crise nós devemos contar com a providência de Deus. Tem uma oração muito interessante da mulher sirofenícia, que é uma oração que devemos fazer. Senhor, socorre-me. Aprendemos isso no estudo de quarta. Senhor, socorre-me. Essa é uma das orações mais interessantes para nós. Senhor, socorre-me. E o outro ponto final. Haja. É necessário. Precisamos agir. Precisamos agir. Se há desemprego, gaste o seu sapato procurando emprego. Gaste os seus dedos digitando e buscando alternativas. Se há dificuldades no casamento, procure estratégias para melhorá-lo. Se está tendo problemas financeiros, procure entender os gastos que devem ser cortados, entendidos como desnecessários e procure trabalhar com as prioridades. Agir é fundamental e necessário. Claro, sem antes buscar a presença de Deus não vai adiantar. É necessário buscar a presença do nosso Deus. Meus irmãos, Davi é um exemplo para nós, um exemplo antigo, e que nós possamos viver dessa maneira, olhando para ele. Porque talvez você não esteja vivendo uma crise, mas eu não sei se ela não chegará. Eu espero que não chegue, mas se chegar, faça como Davi. Lute e não desista. Desistir, jamais.